vou aproveitar aqui. Já tinham me perguntado algumas vezes, na verdade, sobre pastel oleoso e bastão de óleo. São duas coisas. O bastão de óleo, isso daqui. Bastão de óleo é literalmente tinta óleo em bastão. Mesma coisa da tinta, só que é durinha. O giz pastel é uma outra coisa. Cadê meu giz pastel, gente? Eu achei. O giz pastel é um giz. Parece um giz de cera, mas não é. Usa como... é um giz, tá? Assim, não tem muito segredo. O segredo tá em juntar as camadas, entende? O bastão de óleo, o processo é o mesmo. Ele dá uma secada, porque é tinta óleo, né? Então você tira essa película, aí você consegue... eu vou mostrar aqui pra vocês, a tia vai fazer um desenho. A textura dos dois é muito parecida, tipo, você vai esquentando um pouquinho, ele vai saindo mais na superfície. Superfície áspera faz com que saia um pouquinho mais fácil o material, e aí você pode mesclar, né? Esse daqui, giz pastel. O bastão de óleo, você também risca. Não tem tanta precisão por ser maior. Ele tem um pouco mais de textura de tinta que o giz, mas ainda assim traz o efeito como se fosse um giz grandão, né? Olha aqui, olhos. Lindo, meu Deus. Quanto mais você fica mexendo com o bastão, ele vai dando uma aquecida, vai soltando mais a tinta na superfície. Você consegue trabalhar a mescla de tintas e tudo mais. Você pode usar um complemento, né? Um pincel, enfim, para trazer um pouquinho mais de acabamento. Você pode diluir, enfim, trazer um pouquinho mais de precisão que talvez você não tenha com o próprio bastão. Ele funciona exatamente como a tinta óleo. Se você já tem uma proximidade com ela, você vai lidar muito bem com o bastão. O giz pastel eu já acho um pouco mais complexo. Acho ele diferente da tinta a óleo. Então ele tem ali as suas particularidades. Usar o bastão nas pinturas é muito essa textura que ele vai deixar, né? É como se fosse a tinta mesmo, na verdade é a tinta a óleo. Mas ele vai dar um outro acabamento diferente de você ter utilizado com o pincel ou se você diluir. Dá pra diluir também essa mistura de tintas que eu fiz. Não vou fazer isso agora, mas, enfim, inúmeras possibilidades de trabalhar focado muito mais na textura, sabe? O giz pastel também é focado um pouco mais na textura, mas os acabamentos são diferentes. Mas ainda assim as tintas e os materiais são compatíveis por serem os dois oleosos. Vê a textura que fica do bastão de óleo, né? E aqui do giz pastel. A construção de camadas é um pouco diferente, mas ainda assim fica um efeito riscado e tudo mais. A textura também é muito gostosa de trabalhar das duas. A do bastão de óleo, ela solta um pouco mais de tinta, né? Mas eu acho muito agradável e um efeito muito legal. Os dois materiais hoje a gente encontra mais fácil no mercado. Tem muita gente fazendo bastão de óleo de uma forma artesanal também, isso é muito legal. Uma paleta de cores muito maior, então isso é muito interessante. Se você não tiver uma proximidade com a tinta a óleo e quiser experimentar esses dois bastõezinhos, eu acho que eu indicaria primeiro o giz pastel, para vocês entenderem um pouco mais essa questão da textura, e depois partir para o bastão de óleo, porque é um jeito de usar um pouquinho diferente, porque ele é um pouco mais macio, e para você ter um pouco mais de controle também, né? Se você já trabalha com tinta a óleo, eu acredito que você não vai ter tanta dificuldade na questão do material, é mais da técnica em si, o modo de usar. Então, daria essas duas dicas para vocês. Mas eu amo, experimentem. Quem puder, mergulha nisso daí que é incrível. Feito!